O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, disse que Alexandre de Moraes é alvo de perseguição e chantagem por conta dos pedidos de impeachment que tramitam no Senado. A declaração foi feita nesta quinta-feira em Brasília durante um fórum sobre segurança jurídica, promovido pelo Portal J, especializado em produção de conteúdo jurídico. Vamos ouvir. A questão central não é a existência de freios e contrapesos, mas sim a deturpação disto. Quando há excessos. Os 81 pedidos, evidentemente, são um óbvio excesso. Basta lembrar que o campeão é apenas um ministro. Alexandre de Moraes responde por metade desses pedidos. Então, ou se cuida de um serial killer, ou se cuida de alguém que está sendo vítima de uma espécie de perseguição, de uma chantagem. Estas são as palavras. Exatamente essas. E, portanto, nós precisamos equilibrar todos os vértices do triângulo de Niemeyer Luskofta que descrevi, e é uma tarefa de todos. Às vezes, nessa política e vida pública, de um modo geral, ultra espetacularizada, tem gritaria demais e reflexão de menos. Então, talvez o primeiro passo seja inverter essa equação. Mais serenidade, mais ponderação, para permitir que os acertos possíveis sejam adotados. E aí, Silvio Navarro? Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, sai em defesa de seu colega de corte, Alexandre de Moraes, dizendo que ele é alvo de perseguição e de chantagem. Perseguição. Alexandre de Moraes, aquele que será lembrado pela história, e essa página na história será lembrada, eu repito, como alguém que perseguiu de forma implacável um espectro político do Brasil. E não só um ex-presidente da República que nesse momento está sendo torturado numa cela da Polícia Federal, uma cela pequena, e eu digo torturado porque ele não tem condições físicas de permanecer lá, ele tem problemas de saúde graves e deveria ser tratado da mesma forma, por exemplo, como Fernando Collor de Mello, que está na sua casa porque alegou que tinha Parkinson, transtorno bipolar, apneia do sono. O presidente Bolsonaro passou por uma sequência de cirurgias, tem um problema crônico de soluço, tem problema de refluxo, toma remédio, só pode dormir de um lado, porque se ele aspirar, aquilo pode ser gravíssimo. Ele está sendo privado do contato com a própria família por conta de uma condenação absurda, estapafúrdia, sem conjunto probatório, um golpe impossível no Brasil, que todo brasileiro que tem 2 neurônios sabe que não houve golpe de Estado. E na segunda-feira me recordo aqui do professor Rocha Monteiro falando sobre a questão da tentativa de golpe, como isso não existe também. Então, foi tudo tratado pelo Alexandre de Moraes a pontapés, né? O devido processo legal, a Constituição, o ordenamento jurídico, e ele é perseguido? Perseguido por quem? Por parlamentares que querem exercer, por exemplo, o seu direito constitucional? Porque o parlamentar, o senador, ele pode apresentar um pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, qualquer cidadão, né? Pode, isso é passível no nosso sistema de freios e contrapesos da República, que não funciona. Infelizmente emperrou esse sistema, mas ele está lá. No papel ele deveria existir. No papel, o Senado, se tivesse à frente um presidente correto da casa, colocaria para votação. E aí o plenário decide. É assim que funciona numa maioria. Né? Na democracia a maioria vence, e ponto. Mas ele está sendo perseguido. Daniel, sabe quem foi perseguido? O Clezão. O Clezão foi perseguido. E ele morreu tomando banho de sol na Papuda. Não deu tempo de tirar o Clezão da cadeia. A família tentou, o Ministério Público deu parecer favorável, mas o ministro Alexandre de Moraes não teve tempo. Ele morreu. A família dele, ele tem filhas. As filhas nunca mais vão ver o pai. O Clezão sequestrou alguém? O Clezão matou alguém? O Clezão cometeu crime de latrocínio? O Clezão cometeu crime de colarinho branco, porque corrupção também mata? Não. O Clezão foi implicado numa sequência, né, uma tipificação absurda de crimes impossíveis, inclusive com sobreposição de crimes, e morreu. Tem um cadáver estendido em frente ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi perseguido. A Débora dos Santos, que teve a ideia de pegar um batom para
botar para fora a sua indignação e escrever uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso na época, numa estátua de pedra que saiu com detergente. No dia seguinte tinha lá um sujeito com uma mangueira, não sei como é que chama isso, mas é aquele esguicho potente, a VAP, sei lá como é que chama isso, né? Um pouquinho de sabão tirou, era batom. Ela foi condenada, ela responde por organização criminosa armada de um batom. Tinha uma foto que circulou, durante muito tempo, foi até capa da Revista Oeste. Tinha um vendedor de algodão doce ali no meio daquele pessoal. Se alguém leva algodão doce para uma praça, é porque presume que pode ter uma criança ali. E tinha. Crianças foram levadas para um ginásio da Polícia Federal, embarcadas em ônibus sem saber qual seria o destino. E passaram tempo preso. Teve gente que não teve acesso a remédios por semanas. Quem é hipertenso e está aí do outro lado da tela sabe que é ruim ficar sem remédio para hipertensão. E o diabetes? Como é que faz? Então, o ministro Alexandre de Moraes vai falar em perseguição. O ministro Flávio Dino vai tentar sacar essa carta agora sobre pessoas que não têm nenhuma compaixão, pessoas que não têm nenhuma misericórdia. O Brasil não vira a página do 8 de janeiro porque eles não querem abrir mão da narrativa, da farsa que eles criaram. E finalizo aqui. O ministro Flávio Dino poderia ter, no mínimo, preservado as imagens do Palácio da Justiça. Que história será que aquelas imagens contariam? Não sabemos, né? Elas foram apagadas 30 dias depois. Marcelo Rocha Monteiro, quer complementar? Eu quero dizer que o teatro brasileiro, ao que tudo indica, perdeu um grande ator, né? Porque o sujeito precisa ter realmente um talento para fazer uma encenação dessas, né? Dizer publicamente que o Alexandre de Moraes está sendo perseguido e dizer que é preciso ter mais equilíbrio, né, com relação a essa situação. Quem precisa ter mais equilíbrio é o ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos falando de um ministro do Supremo que se envolveu numa briga, num bate-boca, no aeroporto internacional de Roma, né, onde ele teria sido hostilizado por uma família, né, de um empresário, a esposa do empresário e o genro do casal. E quando ele volta ao Brasil, ele, que se diz vítima, né, teria sido vítima de xingamentos e teria até o filho dele que estava presente, teria sido vítima de uma agressão por parte da família desse empresário. E aí, este cidadão, este ministro do Supremo, inclui essa família que o teria agredido num inquérito. Ele, como juiz, determina que eles sejam incluídos no inquérito no Supremo Tribunal Federal e decreta a prisão preventiva dessas pessoas, né? Quando ele próprio se apresenta como vítima da suposta agressão, das supostas hostilidades cometidas no aeroporto de Roma contra ele. E aí a grita é tamanha, a repercussão é tamanha, porque ninguém precisa estudar direito para saber que se você é juiz e foi vítima de uma agressão, de um xingamento ou de um tapa na cara, você não pode atuar como juiz no processo a que vai responder essa pessoa que teria lhe agredido. Isso aí é mais do que direito, isso é bom senso, né? Ele decreta a prisão dessas pessoas e, diante da repercussão negativa que teve o caso, ele reconsidera a sua posição e diz: não, realmente eu não posso atuar nesse caso, eu estou impedido porque eu fui a vítima, né? Porém, não revogo a prisão preventiva dessas pessoas, mantenho a prisão. Bom, se ele não pode atuar como juiz, a prisão que ele decretou não pode ser mantida. Isso é o óbvio, né? Então, essa decisão vai entrar para a história do direito brasileiro como um exemplo do mais absoluto desequilíbrio, né? E é apenas um dos exemplos da atuação desse ministro, que já suspendeu uma rede social inteira por um mês no país, né? Prejudicando milhões e milhões de pessoas que não eram parte em processo nenhum. Então, pelo amor de Deus, né? Dizer que este indivíduo está sendo vítima de uma perseguição, o sujeito tem que ser um artista
para dizer isso em público, né? Para querer que a gente acredite numa declaração dessas. E só para fechar, né? Já que o ministro Dino fala em necessidade de mais equilíbrio, né? Resgatando aí um comentário anterior sobre o senhor Joesley Batista, né? E sobre o senhor Toffoli, vamos juntar tudo, né? Para ver como é triste a situação do Brasil, né? O senhor Joesley e o seu irmão Wesley confessaram crimes na Lava Jato e, em razão disso, assinaram um acordo de leniência que os obrigava a pagar 10 bilhões, com B de boi, 10 bilhões de reais. Depois eles foram, quando a poeira já estava assentada, quando a Lava Jato já começava a ser destruída pelo Supremo Tribunal Federal, eles foram até o ministro Dias Toffoli e ganharam uma liminar, um presente de 10 bilhões de reais. Essa liminar determinou que eles não tinham que pagar os 10 bilhões, porque eles tinham sido, coitadinhos, coagidos pela força-tarefa da Lava Jato a aceitar esse acordo de leniência. A advogada deles, do Joesley e do Wesley Batista, é a doutora Roberta Maria Rangel. Ela é casada com o ministro que deu a liminar de 10 bilhões de reais.